Alerta Geral. São 7h32. Milhares de cearenses aguardam com muita expectativa o julgamento de ações que tramitam no Judiciário Estadual. As ações poderiam ser julgadas com mais agilidade se as partes envolvidas nos processos fossem notificadas com maior rapidez. Mas isso não acontece porque ao longo de 15 anos aumentou o número de ações que chegam ao Judiciário e caiu a quantidade de oficiais de justiça. As informações com Carlos Alberto. O crescente número de processos e, ao mesmo tempo, a redução da quantidade de oficiais de justiça provoca cada vez mais lentidão nas ações que tramitam no Poder Judiciário do Ceará, o que faz ampliar o tempo de espera por quem deseja solucionar conflitos. Diante desse quadro e após destacar a coragem e a importância do trabalho desempenhado pelos oficiais de justiça, sobretudo nesse período de pandemia em que, mesmo com todos os riscos de contaminação, continuam nas ruas, batendo de porta em porta para fazer valer as decisões judiciais, o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Sindoju Ceará, lança uma nova campanha para chamar a atenção da sociedade para o desequilíbrio no quadro de servidores do Poder Judiciário, gerando enormes prejuízos aos que recorrem à Justiça em busca do fim de um conflito. Em um dos pontos da campanha, o Sindojus mostra que, ao longo de 15 anos, o número de processos no Ceará cresceu drasticamente, enquanto o número de oficiais de justiça permaneceu o mesmo. Segundo ainda a entidade, para dar conta da demanda nesse período da pandemia, por exemplo, oficiais estão sendo removidos temporariamente, amenizando a situação de uma comarca, mas criando problema em outra, já que o oficial enviado faz falta na sua comarca de origem. A deficiência no quadro de oficiais de justiça, como acontece na região da Ibiapaba, provoca ainda mais sofrimento por parte de quem precisa ter uma ação julgada. E, para o Sindicato dos Oficiais de Justiça, a solução para esse problema é a realização de concurso e contratação de novos servidores nessa área. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h35. Vamos continuar com esse assunto porque desperta interesse de milhares de cearenses, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza. E conosco agora na linha o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Wagner Venâncio. Wagner, seja bem-vindo mais uma vez para falar sobre esse assunto que tanto interesse gera para quem tem processos tramitando no Judiciário do Ceará e muitas vezes fica questionando por que a demora para o julgamento dessas ações. Primeira pergunta aqui, o Ceará tem quantos oficiais de justiça e quantos seriam necessários para que nós tivéssemos um judiciário agindo com maior rapidez no julgamento dessas ações? Bom dia, Wagner. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvintes. A nossa situação tratada pelo Tribunal de Justiça é com uma certa diferença com relação aos demais servidores, porque nós tivemos concurso para técnicos, para analistas, e a situação nossa hoje, nós temos 640 oficiais de justiça na ativa, 640, e temos uma defasagem de reposição só para repor os que saíram de 2010 para cá, uma necessidade de 41 oficiais de justiça para repor mão de obra. Nós temos hoje o mesmo número de oficial de justiça de 2006, é o mesmo número hoje. O que é que significa? Que você teve aconteceram 2 concursos públicos em 2008 e 2014. Desses 2 concursos, mais de 200 oficiais foram nomeados e, mesmo assim, com essas nomeações, nós temos hoje o mesmo número de 2006. Portanto, nós temos uma necessidade muito grande de termos as comarcas dotadas com o número mínimo de oficial de justiça, como prevê o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, que prevê pelo menos 2 oficiais por comarca. E nós temos 3 comarcas sem oficial de justiça e várias comarcas com 1 oficial de justiça. Portanto, o quadro hoje exige um olhar mais humano por parte da presidente do tribunal
para a categoria dos oficiais de justiça, porque mesmo em plena pandemia, nós não paramos e estamos nas ruas cumprindo aquelas medidas de urgência necessária, dar o fiel cumprimento mais rápido. Mas o quadro hoje, 640 na ativa, e para repor mão de obra, teríamos que ter um concurso que viesse a prover 41 vagas. E essa questão da reposição, eu vou detalhar melhor em face da Lei Complementar 173, que ela tem todo um plano de contingenciamento das despesas dos órgãos públicos e dos entes públicos. Wagner, conosco também o jornalista Beto Almeida. Wagner, bom dia. Eu aproveitando assim, você fazendo esse relato da defasagem do número, né, de oficiais de justiça, e eu fui buscar aqui uns números, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, divulgado durante o mês de abril, mostrando, por exemplo, que o tribunal teve a maior produtividade, Luzenor, nos últimos 5 anos. Segundo os dados do Tribunal de Justiça, por exemplo, foram julgados até o mês de março 42.259 julgamentos em relação a processos, e tal, um aumento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado, que foram 38.316. Eu pergunto, Wagner, por que há essa disparidade? Aumentou a produtividade, no entanto, o número de oficiais e oficiais de justiça, esse número está em queda. Como é que isso afeta, por exemplo, o equilíbrio na prestação do serviço da justiça, do Poder Judiciário? Em primeiro lugar, nós saudamos o crescimento da produtividade do tribunal. Isso é bom, não nos opusemos, nem nos oporemos ao crescimento da produtividade. A questão que tem que ser vista é que há estagiários, contratação de estagiário de pós-graduação, houve nomeação de técnicos, de analistas, em face dos concursos havidos. Então, e hoje cada juiz tem 2 assessores. Portanto, a produtividade prolatar a sentença, evidentemente que isso cresce. Agora, a questão é que o juiz prolata a sentença, os números aumentam, mas a intimação da sentença para fazer valer aquela ordem judicial, ela fica demorada, porque nós temos a necessidade de mais oficiais de justiça. Nós temos o quadro que está hoje, ele está sobrecarregado de serviço. Então, uma comarca como Quixadá, que precisa ter 11 oficiais de justiça, tem 2. Como é que se vai dar vazão? Uma comarca como Morada Nova, que precisa de ter 3, tem 1. Uma comarca como Crateús, que precisa ter 7, tem 3. Uma comarca como Tauá, que precisa ter 5, tem 2. E ainda no trabalho remoto. Afora isso, houve a agregação de comarcas. Então, comarcas de menor porte foram agregadas a comarcas de maior porte. O que é que significa? O oficial que tinha naquela comarca agregadora ou da agregada, ele ganha mais mais extensão territorial para trabalhar e mais processo. Portanto, a disparidade está em quê? A produtividade aumenta em face do número de servidores internos que auxiliam os magistrados. Agora, o prejuízo é que, por mais que você aumente essa produtividade, você não tem vazão das intimações de sentença, por exemplo, de decisões interlocutórias em tempo rápido, por conta da carência de oficial de justiça. Você está acompanhando, ouvinte internauta, a nossa conversa com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Sindojus, Wagner Venâncio. Eu tenho mais uma pergunta, jornalista Beto Almeida, tem mais 2 ou 3, mas eu vou fazer aqui porque nós temos aqui o tempo já bem encurtado, Beto. Presidente, quando vocês falam sobre a contratação, da necessidade de realização de concurso público para o cargo de oficiais de justiça, a reivindicação do Sindicato dos Oficiais de Justiça nesse momento é para a abertura de um concurso para preenchimento de quantas vagas? E, ao mesmo tempo, a acessibilidade do comando, da direção do Tribunal de Justiça para atender a esse pleito do sindicato e, ao mesmo tempo, que é um sonho até mesmo de quem precisa ter uma justiça mais ágil no Ceará? Zenô, na verdade, a última vez que eu me reuni com o staff dirigente do Tribunal de Justiça, nós tocamos na questão do concurso público para reposição de mão de obra. E houve, por parte do juiz assessor da presidência, doutor Ricardo Alexandre, uma receptividade desse assunto, desse tema, porém, ele colocou, olha, Wagner, precisamos discutir isso com calma, porque é questão orçamentária. Aí é onde está o ponto importante. Nós temos consciência da Lei Complementar 173 de 2020, Lei Federal, que trata do contingenciamento de despesa nos entes públicos. Entretanto,
nós entendemos, à luz do plano de carreira atual do tribunal, nós temos 41 vagas para serem repostas, só para repor. Não é aumento de despesa, não geraria mensagem do tribunal para a Assembleia para criar cargo, não haveria criação de cargo. Por quê? Porque são cargos que estão em vacância por colegas que saíram para outros concursos, que saíram para outros cargos. Portanto, 41 cargos, 41 vagas para repor 41 cargos que estão em vacância. E aí estaria respeitando a Lei Complementar 173, porque não estaria criando despesa, estaria repondo. E se vier e o pleito, repito, tem que ser visto com um lado humano, porque há uma sobrecarga imensa para os oficiais criminativos e um prejuízo para o jurisdicionado, em face da demora, que não é desídia do oficial de justiça, não é desídia, é por carência de mão de obra e excesso de trabalho em plena pandemia. Portanto, 41 cargos seriam necessários para repor as vagas existentes que deixaram em vacância o cargo de oficial de justiça. Você ouviu aqui no Jornal Alerta Geral o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Sindojus, Wagner Venâncio. Vamos também, jornalista Beto Almeida, pautar uma entrevista com representantes da direção do Tribunal de Justiça do Ceará para saber o outro lado dessa situação. E, ao mesmo tempo, quero agradecer, Wagner, a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e vamos continuar falando sobre esse assunto que interessa diretamente a milhares de cearenses que esperam, que questionam, que estão na angústia do julgamento de uma ação, de um processo que tramita em uma das comarcas dos municípios do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza. A você, Wagner, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Bom dia, Luzandor, muito obrigado e nós estamos à sua inteira disposição. Obrigado, Beto, também. Jornalista Beto